Você já sentou alguma vez para estudar e não rendeu, né? Percebeu que ficou ali de castigo, mas não andava o negócio? Por que será que isso acontece? Vou compartilhar com vocês algumas dicas que vão ajudar vocês nesse sentido. Aliás, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Carlos André, mentor para concursos públicos há 24 anos. Aliás, diga-se de passagem, eu sou o mentor para concursos públicos com mais experiência em todo o país em atividade. Ninguém preparou mais alunos do que eu. Eu preparei, não é que eu vendi aula e apostila, não. Eu preparei mais de 100 mil alunos ao longo de 24 anos, presencialmente, via satélite para todas as capitais do país e também agora online, pela internet, como você me conhece atualmente. Ok? Quero dizer para vocês que essa preparação para concurso você pode encontrar nos nossos canais, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né? Aliás, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque você vai encontrar muitos conteúdos que são relevantes para a sua preparação, direta ou indiretamente, tá? Então, no canal aqui, você pode navegar e ver muitos outros vídeos que vão ser interessantes para você. Maravilha? No vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre dicas do seu dia a dia, como você pode aumentar as condições de temperatura e pressão, como diria o meu professor de química, para que você possa render cada vez mais em concursos públicos. Para uma máquina poder funcionar, ela precisa realmente ter condições adequadas de temperatura, de umidade, de pressão. Senão isso vai prejudicar o rendimento. Um carro de corrida precisa ter as condições adequadas e você, o seu corpo, também precisa. E por isso você deve cultivar bons hábitos fora do ambiente de estudo, para que na hora do estudo você possa render o máximo possível. Essas são dicas e recados que a vovó já passava para todos nós. Aliás, o meu pai falava muito: hidrate-se, beba água. Você precisa beber de 2 a 3 litros de água por dia. Se você está sentado e seu corpo está desidratado, isso vai afetar a química do seu organismo. É fundamental que você tenha esse hábito. Quando estiver estudando, tenha copos grandes. Vocês já devem ter me visto aqui nos vídeos em que eu tenho um copo enorme, 700 ml, para você poder beber. Então, você pode inclusive mensurar o tempo de estudo com o tempo para beber aquele copo d'água. Cuidado só para não fazer uma lambança. Segundo hábito, boas noites de sono. Tudo bem que tem gente que não pode se dar ao luxo de dormir seguidamente 8 horas, porque tem filho pequeno, porque chega tarde do trabalho, porque acorda cedo para trabalhar ou para estudar, mas o fato é que eu aprendi durante meus anos nas Forças Armadas que a tortura mais eficiente é a privação do sono, mais do que a dor. Um ser humano, ele morre se ele ficar uma quantidade de dias seguidas sem dormir, ele morre. Né? Tamanho é o impacto que isso produz no cérebro. Dormir mal não é dormir mal um dia, virar a noite na balada que vai matar você. Mas ter uma rotina de noites ruins de sono vão prejudicar a sua vida, vão prejudicar o seu humor e, mais importante, vão prejudicar a qualidade do seu estudo. Terceira dica, olha só. A necessidade de você se exercitar, alongar. Não estou falando em puxar ferro, não estou falando em correr e nadar, que são muito adequados e muito interessantes do ponto de vista do seu corpo poder produzir os elementos químicos necessários para você poder render. Aliás, você já ouviu falar que corpo são, mente sã, mens sana in corpore sano, né? Porque existe uma necessidade. Agora, no mínimo, você precisa ter alongamento, né? E ainda mais se você já está chegando numa maturidade como eu, a idade do condor, né? E você não pode ficar sentado na cadeira um monte de tempo sem ter alongamentos. Você sabe que o seu cérebro mesmo não consegue render 3, 4, 5 horas seguidas de sono. Então você precisa de pausas. E eu não sou a favor de pausas cronometradas, né? Tem que ser a cada 30 minutos, 40 ou 50. Você tem que saber ler o seu corpo.
O momento em que você já está distraindo, o momento que você já está fatigado e o momento em que fisicamente você já está sentindo dores. Então, aproveita a pausa que você vai ter na mente para você poder exercitar o corpo. Pelo menos um alongamentozinho, né, para ajudar as costas, a cervical, no mínimo, a mão, né, no mínimo, né, você precisa isso, circulação das pernas, né, são apenas dicas que eu tô dando aqui daquelas do tempo da vovó, para você poder adaptar, né, não é nada do ponto de vista o profissional da alimentação, o profissional da atividade física, ok? Aliás, aproveitando o que eu falei em alimentação, a minha quarta dica seria em relação à alimentação. E olha, não estou aqui para dizer que você tem que fazer dieta, que não é para comer junk food, não. Eu mesmo gosto muito de uma porcaria. Mas acontece que você precisa entender que cada alimento ele tem uma reação no seu corpo humano. Quando você come um churrasco, um bando de carne difícil, né, de digerir, você vai ver que isso vai atrapalhar, né? Se você come aquela feijoada, aquela rabada, as comidas muito pesadas, elas vão fazer com que você tenha a consequência do seu corpo precisar reunir energias para digestão. E quando o sangue vai todo, né, para a digestão, para o sistema digestivo, tá faltando sangue aonde? Tá faltando sangue no cérebro para poder pensar. Você não vai conseguir estudar com o pandulho cheio, né? Quase saindo pelo olho. Então você precisa ter também uma alimentação adequada. Eu falei da água e estou falando aqui também do tipo de alimento. Longe de mim de dizer para você não comer um churrasco ou não comer, né, uma feijoada. E a quinta dica é sobre a necessidade de você ter tempo para descansar, tempo para você. Na minha mentoria, nos ciclos, eu coloco para os alunos, ó, começa o ciclo na segunda-feira, o ciclo termina no domingo, meio-dia. Né? Eles fazem um simulado domingo de manhã, domingo, meio-dia, eles estão livres. E eu sempre incito eles, né, a poder marcar já um almoço bacana no domingo, na casa da sogra, da mãe, dos filhos, do irmão, dos amigos, chamar para fazer um churrasco ou fazer uma coisa em casa bacana, que é o tempo para você, é o tempo para você quebrar, é o tempo para você se sentir premiado por você ter concluído a meta, por você ter concluído o ciclo. Né? O que você gosta de fazer? Né? Vai fazer no domingo à tarde, vai andar de bicicleta, andar de moto, vai caminhar, vai correr, vai dormir, vai ver televisão, vai arrumar a casa. Você faz o quê? Né? Você vai lavar roupa. Cada um faz aquilo que tem que fazer para si, ou de alguma tarefa que ficou pendente da casa, né? Mas o fato é que você precisa ter na sua rotina o tempo certo para aproveitar, o tempo certo para você, o tempo certo para a família, o tempo certo para você se sentir premiado. Porque, inclusive, eu falo para os alunos, não estudou o que tinha planejado, a meta para segunda até sábado à noite, então, domingo de manhã, em vez de fazer o simulado, termina o estudo. Domingo à tarde, o período de descanso, ele é, entre aspas, compensado com o tempo do simulado. E isso no seu cérebro desencadeia a ideia do prêmio. Não, eu quero acabar até sábado, porque no domingo eu quero descansar. Eu compartilho com as pessoas, né, que quando eu entrei na Marinha, né, vocês devem saber da minha história, quando eu entrei na Marinha, no Colégio Naval, era um sistema de internato. A gente ia para lá no domingo à noite e voltava para casa na sexta-feira à tarde. Mas só voltava para casa na sexta-feira à tarde quem tinha cumprido as metas de desempenho acadêmico, de desempenho físico, né, de bom comportamento. Então você passava a semana pensando no quê? Naquela sexta-feira, de ir para casa, para descansar, para ver a família, para aproveitar. E aí você andava na linha, né? Então isso é fundamental para o seu inconsciente desencadear condutas e comportamentos que levem a você a essa premiação, né? A teoria comportamental, né, na psicologia, analisa exatamente desde os animais até o ser humano, né? Vai pelo amor ou pela dor, pela recompensa ou pelo castigo.
ok? Então essas são dicas fundamentais que eu deixo para você que quer ter um bom desempenho nos seus estudos. Não adianta só o material didático, não adianta ter só um bom local se você não está joinha para poder participar, ok? Grande abraço para vocês e aí até o próximo.